Seja bem-vindo ao curso de Teologia do Casamento. Nós estamos agora na terceira aula e eu quero parabenizar você que está sendo perseverante, investindo no seu casamento, investindo no seu relacionamento. Isso é muito bom e eu espero que você não desista daqui para o final do nosso curso. Nas primeiras aulas nós fizemos uma introdução acerca do casamento, pegando ali Gênesis capítulo 2, versículo 18, trabalhando ali a perspectiva do que é o casamento na primeira aula e o propósito do casamento. Então, na segunda aula nós vimos que Deus criou o casamento para um companheirismo do homem e da mulher. Hoje nós vamos avançar um pouco mais em nossos assuntos e vamos pegar uma expressão ainda do versículo 18 que eu quero desenvolver com você. Então vamos lá para a nossa tela e ver o versículo 18 novamente, fazer uma lembrança aí do nosso assunto. Diz assim o texto bíblico: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pois bem, no primeiro estudo, ou nos primeiros estudos, nós tratamos principalmente a ideia da solidão do ser humano e de como o casamento, então, é um companheirismo para este homem que estava só. Hoje eu quero avançar um pouquinho mais e trabalhar com você uma expressão que aparece aí em Gênesis 2,18, quando Deus diz que vai fazer uma auxiliadora para o homem. Observe que aqui é onde está o ponto que nós vamos desenvolver na aula de hoje. Por quê? Nós temos o homem, como vimos na aula passada, que não estava só, se você pegar um sentido mais amplo, havia vários animais ali e o próprio Deus estava com o ser humano. Só que tem uma diferença. A Bíblia diz que Deus é um ser pessoal. Só que Deus não é um ser físico. A Bíblia diz que Deus é espírito. Ao mesmo tempo também os animais são físicos, mas não são pessoais. Então, Deus vai criar um ser que seja físico e pessoal para que possa fazer companhia a Adão. E é a partir daí que ele começa a pensar naquele momento a trazer Eva como companhia para Adão. E aqui então a Bíblia diz que Deus vai fazer uma auxiliadora para o homem. Veja, eu quero trabalhar essa expressão da auxiliadora. O que significa a mulher ser uma auxiliadora? E antes de trabalhar o termo que aparece ali no original, então já quero adiantar de que ser auxiliadora não significa ser servo de, ou seja, a mulher não foi criada para ser serva do homem. E aqui nós já precisamos alfinetar de certa forma aqui certos maridos que tratam a mulher como se fosse uma empregada. Aliás, eu diria mais, como se fosse uma escrava, porque a empregada ainda recebe um salário para trabalhar. Mas alguns maridos tratam suas esposas como escravas, né? Então, eles querem uma mulher apenas para lavar, passar, deixar a casa arrumada, suprir as suas carências, as suas necessidades, muitas vezes até seus desejos, né? E desejos muitas vezes compulsivos. E eles querem apenas uma mulher que não fale nada, não dê trabalho, enfim, uma escrava. Quando na verdade, essa não é a perspectiva bíblica do casamento. Deus não criou a mulher para ser escrava do homem. O texto diz que Deus a criou para que fosse auxiliadora do homem. Então, o que significa ser auxiliadora? Vamos ver o termo no original e vamos entender um pouquinho sobre este significado. Acompanhe aí na sua apostila, por gentileza. A palavra que aparece no original é o termo ezer. Esse termo não é depreciativo, colocando o auxiliador em uma condição servil. Pelo contrário, ele aparece 19 vezes no Antigo Testamento, das quais 16 vezes se refere a Deus. Por exemplo, Salmo 121, versos 1 e 2, muito conhecido. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? A palavra socorro aí, no original, é a palavra ezer, a mesma palavra que aparece em Gênesis 2,18. Também diz, o meu socorro vem do Senhor, mais uma vez a palavra ezer, referindo-se ao Senhor. Também no Salmos 33, versículo 20, a nossa alma espera no Senhor. E aí falando sobre o Senhor, o salmista diz, ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, ou seja, o nosso ezer, né, a palavra no original. Esse termo também aparece nos nomes Ebenezer e Eliezer. Por exemplo, em Êxodo 18, 2 a 4, diz que Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ela lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda, a palavra ajuda, preste atenção nela, e me livrou da espada de Faraó.
Então, esses dois termos aqui mostram, esses dois assuntos, né, esses versículos que nós colocamos, mostram exatamente como a palavra ajuda, socorro, ezer, né, ela é utilizada para referir-se a Deus como nosso socorro. Né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, a minha ajuda. O meu socorro, a minha ajuda vem do Senhor. Obviamente, ninguém vai dizer que Deus é um servo nosso. Em nenhum momento esses termos estão dando essa conotação de Deus como uma condição servil. E o meu ponto aqui é mostrar que, assim como a palavra ezer, quando se refere a Deus, não demonstra um ser servil, assim também ela, quando se refere à mulher, não está demonstrando a mulher como um ser inferior, um ser que apenas está ali para servir ao homem de forma alguma. Nós temos sim a mulher sendo formada por Deus para ser uma ajudadora, ou seja, a mulher vai ajudar o homem na condução do lar, vai ajudar na tomada de decisões, vai ajudar o ser humano, o homem, nos momentos de aflições, de fraqueza, e esse é um dos objetivos então do casamento, dela ser uma ajudadora do ser humano. Agora, infelizmente, muitos homens acabam que não dão o devido valor às suas mulheres, à sua mulher. E aí então muitas vezes há muitos homens que estão apenas menosprezando suas esposas, homens que veem as mulheres, como eu falei aqui, como empregada, como escrava, que não valorizam, que não elogiam, que não veem o bom realmente, né, que é ter uma companheira ao seu lado, apenas veem defeitos, apenas colocam as suas esposas para trás, e isso realmente é muito triste, porque há muitas mulheres, principalmente no passado, quando a mulher não tinha tanta independência financeira, então havia muitas mulheres que estavam submetendo a casamentos totalmente frustrados, mulheres que estavam naqueles relacionamentos apenas por uma dependência financeira. E hoje então nós vemos, inclusive, muitos divórcios acontecendo. Por quê? Porque a mulher não se contenta com essa falta de elogios, essa falta de reconhecimento do seu papel enquanto ajudadora. Então eu não estou aqui justificando o divórcio, obviamente, tá? Mas eu estou somente constatando um fato que de fato tem acontecido. Muitos maridos que não valorizam as suas esposas. E aqui então nós temos a mulher como auxiliadora, como alguém que está ao lado do seu marido, ajudando o seu marido na sua missão, ok? Caminhando mais um pouquinho em nosso estudo, então nós vemos o seguinte, que o termo ezer não indica servidão, mas indica sim diferenças de papéis. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, se você observar bem na criação, você vai observar que todos os animais foram criados ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Deus falou e de repente todos os animais são criados, macho e fêmea. Agora, quando você olha para a criação do ser humano, você vai ver que a criação do ser humano é feita em duas etapas. Primeiro Deus cria o homem e somente depois é que ele cria a mulher. Pois bem, essa diferença de tempo entre a criação do homem e a criação da mulher está indicando sim um papel de liderança. Não dá para a gente passar muito tempo aqui tratando sobre os aspectos que demonstram esse aspecto da liderança e do auxílio da mulher ao homem, mas de fato, essa criação do homem primeiro e apenas depois a mulher indica que Deus coloca o homem como o cabeça do lar, assim como essa ideia vai ser exposta em outros textos. Então eu quero começar agora a trabalhar esses dois papéis diferentes do homem e da mulher, ou seja, o homem como cabeça do lar e a mulher como a sua auxiliadora, a sua ajudadora, ok? Então vamos para o primeiro ponto, que é o homem como cabeça do lar. Acompanhe aí na sua apostila, por favor. O marido deve ser o cabeça do lar. Eu coloco dois textos aqui. Isso não quer dizer que o homem é mais importante do que a mulher, nem que ele seja mais capaz. Não significa que o marido nunca deve ouvir as opiniões de sua esposa. Pelo contrário, mais autoridade significa mais responsabilidade. Como cabeça do lar, o marido deve cuidar de sua esposa na área física, emocional e espiritual. O marido tem a responsabilidade de guiar sua família. O homem tem grande parcela, eu diria que a maior parcela, de mérito ou de culpa no sucesso ou no fracasso da sua família. Então, quando tratamos do marido como o cabeça do lar, nós precisamos ter muito cuidado com dois extremos. O primeiro extremo é o extremo da omissão. E aqui eu quero lembrar, por exemplo, da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Éden. Se você lembrar bem, você vai ver que primeiro quem comeu o fruto foi Eva e depois a Bíblia diz que ela deu para Adão. E às vezes nós nos perguntamos o seguinte: onde estava Adão quando Eva comeu o fruto proibido? E há uma grande probabilidade
até o próprio texto dá a entender, de certa forma, essa ideia de que o homem estava ao lado de Eva e que ele estava acompanhando todo o processo da tentação. Então, observe que se de fato foi assim, então nós temos o primeiro caso de omissão. Adão foi omisso ao defender a sua mulher. E a sua mulher, então, tomou um lugar que era o lugar de Adão por causa da sua omissão. E aqui eu quero dizer para você que essa história tem se repetido muitas e muitas vezes. Porque há muitos maridos que estão omissos em suas atividades e estão, obviamente, colocando a mulher como responsável por essas atividades e a mulher muitas vezes está muito sobrecarregada, por quê? Porque o homem está se escorando nela. E aqui nós precisamos olhar para o princípio bíblico que diz que o marido é a cabeça do lar. Então o marido é aquele que é responsável pelo seu lar. E aqui também nós precisamos fazer uma observação de que quando a Bíblia chama de um homem de cabeça do lar e a mulher como a sua auxiliadora, mais uma vez, não quer dizer que o homem é mais importante do que a mulher, é mais capaz do que a mulher, de forma alguma. A questão aqui não é capacidade. Não tem nada a ver com capacidade, mas a questão realmente é que Deus entregou a autoridade do lar ao marido. E isso significa o quê? Mais responsabilidade. Lembre-se mais uma vez, olhando para o exemplo de Adão e Eva, de que quando eles pecaram e quando Deus vai ao jardim, ele vai à procura de Adão. Ele não procura por Eva. Será que Deus não sabia que era Eva que tinha comido do fruto proibido? É lógico que sabia. Eles pecaram na presença de Deus. Agora, Deus vai até Adão por quê? Porque Adão era o responsável pela sua casa. Por isso que ele pergunta: Adão, onde estás? E somente quando Adão joga a culpa para Eva é que Deus vai conversar com Eva. Da mesma forma é conosco hoje. Deus entrega a responsabilidade do nosso lar a nós, maridos. E nós precisamos, de fato, tomar as rédeas do nosso lar e ter, obviamente, a nossa esposa como a nossa ajudadora. Mas nós não podemos entregar toda a carga sobre os ombros da nossa esposa e colocá-la, então, em um estado de estresse, de sobrecarga, de tal forma que ela não vai aguentar. Então, Deus vai pedir contas a nós, de nós, assim como ele fez com Adão. O homem é o cabeça do lar e Deus vai pedir contas deste homem a quem ele deu essa autoridade, ok? Então nós precisamos lembrar disso. Esse é o primeiro extremo, é o extremo da omissão. O segundo extremo, quando nós pensamos no homem como o cabeça do lar, é o extremo do homem como autoritarista, né? Eu não estou falando de autoridade aqui, mas eu estou falando de autoritarismo, ou seja, é um homem que muitas vezes é até omisso. Ele cai no primeiro extremo e aí depois ele vai então para o segundo extremo, que é o extremo de querer então ser extremamente autoritário. Então é o homem que quer bater muitas vezes na mulher, gritar à mulher, né, de forma que não tem lógica, né, não tem lógica. Essa não é a autoridade bíblica. Deus não nos deu autoridade para destratar a nossa mulher, para ferir a nossa esposa de forma alguma. Deus nos deu autoridade bíblica para que possamos fazer como ele fez, como ele trata a igreja. Aliás, o próprio relacionamento de Cristo com a igreja é transmitido, é refletido, né, de tal forma no relacionamento marido e mulher. Então, a Bíblia faz essa comparação entre o relacionamento matrimonial do marido e a mulher e o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, como é que Cristo trata a igreja? Ele não é autoritarista, ele não é opressor, não. Ele ama a igreja. E nós vamos tratar melhor o aspecto do amor em outra aula, mas aqui nós precisamos enfatizar essa questão para que fujamos desses dois extremos. De um lado o extremo da omissão e do outro lado o extremo do autoritarismo, ok? Caminhando mais um pouquinho, nós vamos chegar agora no papel da esposa enquanto auxiliadora. Acompanhe comigo aí na sua apostila. A mulher deve ser submissa ao marido. Submissão não é a mulher ser inferior ao homem. A Trindade é um exemplo que demonstra que submissão não é inferioridade. Submissão não é ser capacho, ou seja, obedecer cegamente aos caprichos do marido. Acima de tudo, a mulher deve ser submissa ao Senhor. Submissão não é ter ausência total de liberdade. Submissão é a mulher ter uma missão abaixo da missão do marido e, consequentemente, aceitando a missão do seu cônjuge. Por exemplo, a mulher deve ajudar a suprir as necessidades básicas do lar, ajudar a liderar, ajudar na criação dos filhos. Submissão não quer dizer que a mulher não tem o direito de opinar sobre um assunto. Quando houver discordância acerca de projetos, ela deve compreender que a decisão final é do marido.
Em casos em que a mulher acha que a sua decisão é mais coerente, ela deve orar e tentar mostrar com amor seu ponto de vista, tentando persuadir o marido em relação àquele fato. Então, vamos lá. Nós estamos aqui numa perspectiva primária de que o marido é o cabeça do lar. Nós já vimos que isso não significa ter uma importância maior diante de Deus. Ontologicamente falando, homem e mulher são iguais. E aqui eu dei o exemplo da Trindade. Veja, na Trindade nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você perguntar quem é maior dos três, nenhum é maior. Se você pensar no sentido de ser, ontologicamente falando, ser, então nenhum é maior do que o outro. Porém, quando nós pensamos em função, então nós temos um filho que se faz homem e submete então à vontade do Pai. Nós temos o Espírito Santo que é enviado pelo Pai, enviado pelo Filho. Então nós temos submissão funcional na Trindade. Isso, como eu disse, não significa importância ou inferioridade no sentido do ser. Aqui então nós entramos na mesma questão com relação ao casamento. Quem é mais importante, o homem ou a mulher? Não existe mais importante, não existe melhor, não existe maior nem menor. Agora, existem diferentes funções. Deus deu a autoridade de liderar o lar ao homem. E o homem tem essa função de liderar em amor. E a mulher? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Ela precisa estar debaixo da missão junto com o homem. Ela precisa estar debaixo da direção do homem. E ela precisa, junto com o homem, estar ali na condução do seu lar. Mais uma vez eu quero dizer, quando eu digo que a mulher deve ser submissa, às vezes até essa expressão dói nos ouvidos, né? Dói nos ouvidos de algumas mulheres. Por quê? Porque elas já se veem como inferiorizadas. E eu quero bater muito nessa tecla. Eu não estou falando sobre ser inferior, mas eu estou falando sim sobre você entender que o papel de liderar está de fato nas mãos do seu marido. E você como mulher precisa ter sabedoria. Você não pode querer impor a sua vontade. Assim como eu falei de homens que são autoritaristas, né? Que usam de um autoritarismo. Às vezes também nós temos algumas mulheres que acabam sujeitando os homens. Mulheres que querem liderar o lar, mulheres que querem tomar toda a organização do lar. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Por quê? Porque nós temos visto cada vez mais em nossa sociedade homens feminilizados, né? Homens que estão cada vez mais escondidos atrás de sua mulher. E isso não é bom. Não é bom para o casamento, não é bom para o homem. Então, não quer dizer que a mulher nem vai ser 8 nem vai ser 80. Ela vai ser um capacho do homem, vai fazer tudo o que o homem mandar. Não, a sua obediência é acima de tudo ao Senhor. Então você não está ali para satisfazer todos os caprichos do homem, tá? Mas também você não está ali para uma guerra de poder, uma guerra de forças, né? Para ver quem é maior e um luta de um lado, outro luta do outro. Tem um cabo de guerra, cada um puxa de um lado. Isso aí só quem sofre é realmente o casamento. Quando tem os filhos, sofrem os filhos. Quando eles não entendem que a liderança da casa está acima de tudo sobre os ombros do homem, ok? Vamos caminhar um pouquinho mais em nosso estudo. Nós temos mais um slide. Você, mulher, seja submissa e deixe seu marido ser a cabeça do lar. As mulheres geralmente cometem dois erros, a independência e a impaciência. Primeiro vejamos a independência. Elas acham que se o marido for a cabeça do lar, elas estarão em condição de subserviência. Não tema, seu marido lhe ama e ele não quer lhe oprimir. A mulher que está convencida do amor do marido não tem medo de ser submissa a ele. Por isso, marido, certifique-se de que sua esposa tem certeza de que você a ama. E você, mulher, não queira ser independente. Então, quando o assunto é submissão da mulher ao homem, mais uma vez nós precisamos lidar com dois extremos. O primeiro extremo que eu estou vendo aqui é o extremo da independência, ou seja, é a mulher que tem um temor imenso de estar ali em condição de submissão ao marido. Por quê? Muitas vezes ela acha ou ela se vê como nessa condição de subserviência ao marido, de estar ali sendo oprimida pelo marido. E mais uma vez eu digo, como eu coloquei aí no slide, né, que a mulher que se sente amada pelo homem, ela não vai ter medo de ser submissa. Por quê? Ela sabe que aquele homem só quer o melhor para ela. Então isso lhe dá uma segurança. E por isso a importância de as mulheres se sentirem amadas pelos seus maridos. E nós, maridos,
maridos, então, demonstrarmos de uma forma, né, que a mulher possa entender que, de fato, nós a amamos. Infelizmente, muitas mulheres acabam sendo muito extremistas, né? Às vezes elas, por mais que o marido faça, então elas nunca veem aquilo que o marido faz, sempre veem aquilo que ele deixou de fazer, né? Então, meu marido não me ama, meu marido não me ama, mas veja, será que você não está colocando um critério, um padrão de amor tão alto que muitas vezes é inalcançável? Então tenha cuidado você mulher e tente ver o amor do seu marido, tá? De uma forma então que ele possa ser expresso a você, de uma forma que você vai conseguir compreender que de fato ele lhe ama e você vai se sentir segura ao lado dele, ok? Caminhando então para o próximo extremo, veja aí na sua tela, nós temos aqui o outro erro, o extremo é a impaciência. Mulheres que dizem, pastor, eu não espero não. Eu já tomo a frente e resolvo logo tudo. Não espero pelo meu marido. Não seja assim, pois você pode estar contribuindo para que seu marido seja passivo no casamento. Muitos maridos são passivos no casamento por causa da criação que tiveram. Por exemplo, nunca tiveram responsabilidade em casa, porque os pais sempre fizeram tudo para ele. A melhor forma de lidar com isso é saber o que torna seu marido tão passivo e tentar tratar, orando, conversando, deixando responsabilidade em suas mãos, mas não seja impaciente e faça. Isso não vai contribuir em nada. Então vejamos, se de um lado nós temos a esposa independente, que não quer depender de nada do marido, né, e quer, por causa do medo, né, por causa do medo que ela tem de gerar algum tipo de dependência. Por outro lado, então, nós temos outro problema, eu falei extremo, mas não é bem extremo, né? São dois problemas aqui nessa questão. Então, um é o problema da independência e o outro problema é o da mulher que é impaciente. Por quê? Ela, às vezes, até quer depender do marido. Só que o marido, por algumas razões, às vezes até por uma questão de cultura, como eu falei aqui, às vezes uma pessoa que teve uma criação que lhe deixou muito passivo, enfim. Então, às vezes é aquele marido que demora, procrastina demais para resolver as situações. E essa mulher, então, é aquela mulher que é ativa. Então ela quer resolver e tal. E às vezes então ela acaba resolvendo tudo para o marido e esse marido fica então numa situação muito confortável. E é um conforto que acaba sendo prejudicial. Por quê? Porque essa mulher poderia contribuir para que esse marido fosse mais ativo. Porém, o seu desejo de ver a coisa andando, as situações sendo resolvidas, faz com que ela comece a tomar a frente e esse marido fique cada vez mais atrás e retraído. Então, essa mulher começa a tomar uma liderança e o pior, depois então ela vai ser aquela que vai reclamar porque o marido é muito inativo. E aí então, você mulher não faça isso, isso aí é ruim para o seu marido. Você precisa, antes de tudo, orar muito por essa situação, pedir que o Senhor toque no coração do seu marido e também, inclusive, dar responsabilidades, dizer, meu filho, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você tome a frente, que você seja o líder do nosso lar. Você precisa dizer para o seu marido, se ele ainda não entendeu isso, então você precisa dizer, olha, Deus fez você para ser o cabeça, eu quero que você seja a cabeça do nosso lar, eu quero ser uma auxiliadora, eu quero que você tome as rédeas do nosso lar, eu não quero resolver, eu não tenho condições de resolver, porque se eu fizer isso, então eu estarei tomando o seu lugar e o nosso casamento não será abençoado. Então, você mulher, tome muito cuidado com esses dois erros. Não queira ser independente, achando que o seu marido não lhe ama. Pelo contrário, ele lhe ama, ele quer o seu bem, então não precisa ter medo dessa dependência nesse sentido de funcionalidade do seu marido, ok? E, em segundo lugar, também cuidado com a impaciência. Seja paciente. Eu sei que muitas vezes você precisa ter a paciência de Jó, mas veja, seja paciente, porque isso é para o bem do seu casamento. Se você começar a tomar frente, sempre, você vai cansar, você vai ficar exausta, daqui a pouco você vai querer correr atrás e talvez seja tarde demais, já tenha gerado muitos desgastes e não vai ser bom isso para você e nem para o seu casamento, ok? Vamos caminhar um pouquinho para o próximo slide. Seja uma mulher pacificadora no lar. Torne sua casa um ambiente agradável para que a família possa estar e ajude seu marido com conselhos sábios. Seu marido precisa de você. Lembre, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então, esse é o meu último conselho aqui para você, mulher. Você quer ser auxiliadora, então seja uma auxiliadora pacífica. No que depender de você, tenha paz com seu marido, tenha paz com a sua casa.
torne o seu lar um ambiente agradável de se estar. Infelizmente, alguns maridos, mulheres também, tá? Mas já que eu estou falando mais para mulher, vou falar mais aí sobre a questão do marido. Alguns maridos estão no trabalho e eles lamentam quando está no final do expediente, porque precisam voltar para casa. Por quê? A casa se tornou um ambiente de conflito. A casa não é mais um ambiente gostoso de se estar, um ambiente legal, maravilhoso. Não é. É um ambiente que é pesado, um ambiente chato, um ambiente complicado de se estar. E às vezes esse marido então só quer um tempo de paz. Também, aproveitando o ensejo, a mulher passa por isso também. Às vezes quando ela chega em casa, então ela pensa em ir para casa, então ela vai lembrar de quê? De problemas, de brigas, de tribulações, de lutas, de críticas e tantas coisas que são ruins. Então, tanto a mulher quanto o marido, vocês precisam ser pacificadores no lar de vocês. A própria Bíblia nos manda sermos pacificadores. A paz precisa estar em nosso coração. O príncipe da paz habita em nós. E nós precisamos transmitir essa paz para o nosso lar. Então, seja cuidadoso, seja cuidadosa, mulher. Seja como Provérbios 14, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Seja sábia no seu lar. Conduza junto ao seu marido o seu lar em paz, o seu lar debaixo da graça de Deus. E até aquilo que você vai falar para o seu marido, fale de forma pacífica. Às vezes a mulher chega querendo confusão, querendo briga, às vezes até para o bem do casamento, é uma pontuação, uma observação que é importante, mas às vezes a sua forma de falar acaba destruindo tudo. Então tenha cuidado, ore antes de conversar, fale com calma, fale com amor, fale com humildade, faça de tal forma que você venha contribuir para o bem do seu casamento, para o bem da sua casa. Para encerrar, vamos somente ver uma conclusão. Aí, acompanhe comigo. Então, quando a Bíblia fala do marido como líder da família e a esposa como auxiliadora, não é uma guerra de sexos. A guerra é pós-queda. Lembre que a expressão que rege o relacionamento do marido e da mulher, em Efésios 5, está no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Em resumo, a mulher se sujeita ao marido quando é submissa e o marido se sujeita à mulher quando a ama. Portanto, a mulher não deve ver sua função de auxiliar como humilhante. Afinal, bem-aventurado o homem que tem uma mulher auxiliadora. Então, para encerrar, né, eu já falei aqui muito sobre isso, mas eu queria mais uma vez enfatizar. Você, mulher, não se acha inferior ao homem e você, marido, não se acha superior à mulher. Pelo contrário, ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. E se tem uma coisa que a Bíblia enfatiza muito, é a questão da nossa humildade e da nossa sujeição mútua. Como eu mencionei aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, Paulo vai falar sobre relacionamento marido e mulher. E ele vai dizer que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e que a mulher precisa se submeter ao seu marido. Só que tem um versículo antes, que é o versículo 21, quando Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros, ou sujeitando-vos uns aos outros. Então, há uma sujeição que é mútua. E o homem, quando ama a sua mulher, ao ponto, como Cristo ama a igreja, também é um ato de sujeição. Então, para encerrar aqui a nossa aula, nós precisamos deixar claro que o objetivo de Deus é que todos nós estejamos vivendo na humildade do lar. Por quê? Se nós formos humildes, se nós não formos arrogantes um com o outro, sempre é mais fácil de resolver os nossos problemas. O nosso grande problema é que muitas vezes quando nós vamos conversar ou até mesmo discutir, nós queremos ser senhores da razão. Nós estamos procurando um bode expiatório. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E enquanto nós estivermos acusando, apontando o dedo, então nós nunca vamos chegar a um denominador comum, a uma solução para o nosso problema. Agora, quando nós olharmos para as nossas próprias falhas e perguntarmos como eu posso ser um marido melhor, uma esposa melhor, então aí o nosso relacionamento começa a melhorar. Então, você que está casado, olhe para você, olhe para as suas falhas, veja no que você pode melhorar. Antes de apontar um dedo, aponte primeiro os dedos para você. Veja as suas falhas e tente ser um marido, uma esposa melhor. E a você que ainda está namorando, preparando para o casamento, ei, veja para você, olhe para as suas falhas, peça perdão a Deus, arrependa-se e seja uma pessoa melhor no seu relacionamento. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula e eu espero que você esteja fazendo as atividades. Nós passamos uma atividade na última aula, teremos uma atividade também no final desta aula, então faça a atividade, responda o exercício, porque essas atividades são muito importantes para você e para o seu cônjuge, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.